Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Espaço Jorge Guedes, programa Consciência Cósmica, criado pelo mestre dos mestres, que é doutor em psicologia, doutor em filosofia, da qual ele administra muito bem. E eu tenho o prazer hoje de poder fazer algumas perguntas a esse sábio do momento. E para isso nós escolhemos a filosofia. E começamos no bloco anterior, no bloco passado, a falar, de um modo geral, sobre filosofia. E hoje vamos nos ater mais à filosofia antiga. Falar dos filósofos antigos, né, do Platão, do Aristóteles, e mostrar a importância desses filósofos no mundo de hoje. Que é tudo significativo. Filosofia parece ser como se fosse, como um filósofo mesmo diz, é como se fosse um edifício, né? Não muda a base, apenas ela é construída, um novo edifício, cada vez mais vai se renovando. Então eu queria voltar um pouco e lembrar sobre o mundo antigo. Então tem lá a pré-história, que vem lá do nascimento do homem, mais ou menos por volta aí dos seus 4 milhões de anos, até por volta aí dos 4.000 anos antes de Cristo. E se chama período antigo, período da pré-história. Mas nós não vamos chegar a tanto. Vamos começar a falar da história, quando começou da história, a partir de 4.000 antes de Cristo até 400 século V, quando começa a Idade Média, que vai do século V ao século XV. E a queda de Roma, exato. Roma Ocidental. Roma Ocidental. Então, tem uma divisão da filosofia que eu gostaria que você nos explicasse bem. A filosofia está lá com suas divisões entre seus pré-socráticos, socráticos. Nós temos que você desse uma placa para a gente, bem rápido, sobre esses filósofos pré-socráticos e a importância deles, se tem alguma importância nos dias de hoje. Olha, veja bem, antes de mais nada, nós precisamos ver aí duas coisas. Eu não vou falar da filosofia oriental, mas vou falar sobre da filosofia ocidental. Aí começamos com Tales de Mileto. Tales de Mileto, a aplicabilidade dele era tão boa que ele achava que o arqué, o surgimento de tudo, era o processo da água. E ele era um homem que teve tanta praticidade que ele ficou milionário. Porque o primeiro fato que levou à produção do capital foi que ele preveu exatamente o momento das colheitas. Porque ele preveu o momento de enchente e o momento da vazante e com isso fez a produção. Não somente ele. Mais avante, você tem Anaximas, Anaximandro, mas eu prefiro falar dos pré-socráticos em termos... Que estão ligados ao Tales de Mileto, né? Tales de Mileto. São os claro, milésios, porque você vai tendo cada cidade-estado e você vai tendo cada... Primeiro, vamos fazer uma coisa aqui, que essa semana eu estava lendo a Segunda Declaração, que é um livro de uma chinesa, que não me recordo o nome, até Ed que me indicou, um livro muito bom, acho que, né? Que tem sido um marco hoje, ela tem 25 anos, e isso hoje não representa muita coisa, haja vista que hoje você tem as informações, você tem o conhecimento, você não tem a pessoa com a sabedoria, porque a sabedoria vem com a idade. Na época, na Idade Antiga, na filosofia antiga, você tinha poucas pessoas que tinham informações, poucas pessoas que tinham conhecimento e poucas pessoas que poderiam usar esse contexto da sabedoria, porque você tinha todo o contexto social. Primeiro, por que a Grécia ela se fortalece no status quo de poder?
Primo viver e de filosofar. Ele tinha um aspecto socioeconômico equilibrado. É a mesma coisa. Você teve, vou fazer uma analogia aos dias atuais. Você teve a Segunda Guerra Mundial. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Foi a União Soviética. Mas economicamente quem ganhou foi os Estados Unidos. Não é verdade? Porque o alicerce do Estado de Israel, em 48, com Oswaldo Aranha, veio a partir do status quo pecuniário. Então, você, para falar determinado contexto da antiguidade, você tem que falar daquele processo de pecúnia que existia nela, que não representava, que representava. A Grécia, ela tinha um status quo econômico alicerçado. Os gregos viajavam muito. Essa viajância em excesso fazia com que ele pegasse até por osmose determinados conhecimentos. Primeiro, por quê? Porque você não tinha aldeia global. O alicerce que nós temos hoje, que Roma tentou, que Alexandre tentou, da aldeia global, que Gengis Khan tentou, né? Que toda a história, que os próprios gregos tentaram, né? Porque a concepção da paideia grega, que é uma visão aristotélica, ela influenciou Roma, né? Influenciou o mundo todo. Né? Até mesmo Aristóteles influenciou os árabes. Os árabes pegaram a Avicena, Averroes, pegaram os historiadores e trouxeram para o Ocidente, porque a medicina só existe por causa dos árabes, por causa de Aristóteles, não é isso? Não é? Que veio do contexto filosófico. Agora, ainda falando lá do Anaximander, Anaxímenes, os Miletos, os Milésios. Os iniciadores, eles analisavam e tinham uma visão total da natureza. Né? Eles achavam que a natureza, eles tinham uma relação com o homem. Essa relação com o homem e com o surgimento, não só do processo mítico, por quê? Porque o mito é narrativa, mas o mito estava envolto nos deuses. Poderia dizer que começa a ciência aí? Rapaz, aí o problema é, Raimundo, que você me fez, porque precisamos definir o que é ciência. Que ciência? A ciência empírica de Aristóteles, de John Locke, de Augusto Comte, a ciência da percepção do mundo sentido, ou a ciência enquanto conhecimento dentro de um dado de episteme? Do conhecimento. A ciência, o conhecimento sempre existiu desde que o homem é homem. Agora, se você me disser que houve uma metodologia, harmonização da ciência... Saindo do mito... Para a entrada, porque o mito, na verdade, ele não foi problema. Porque o mito é história. Isso e você tem a própria história como ciência. Sem o mito não daria para ter uma Não, noção, porque, veja bem, eu vou lhe fazer um exemplo aqui clássico dos dias atuais. Né? Quando eu entrevistei aqui um quiroprático, um quiropraxista, Daniel David Palmer, ele tinha todo o mito também da coluna. Que a coluna era uma antena que se comunicava com Deus. Reich também. Né? Você hoje, você é um homem culto, certo? Preparado, mas você ainda, quando você vai dar suas aulas de acupuntura, você ainda tem que falar de taoísmo, né? Vamos fazer uma analogia, já que nós estamos fazendo de ciência e antiguidade. A acupuntura nos dias atuais, a partir do referencial, vou dar uma analogia grega. Você tem um momento da acupuntura mitológica, em que a pessoa não tratava o outro porque era karma, que tinha que deixar morrer. Filosófica, que aí você tem o anti, aquela coisa, e científica, que é o que você está fazendo hoje. A mesma coisa, você tem hoje a filosofia científica. Porque você tem a filosofia científica na psicologia, na sociologia, na ciência política, na matemática, na própria medicina. Porque todas essas pessoas que eu estou falando, elas trabalhavam também com a natureza para curar. Tem pré-socráticos, Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras. Fale um pouco de Pitágoras e depois entra em Sócrates, que eu acho que foi aí que foi Pitágoras, na realidade, inclusive, os pitagóricos, Pitágoras é uma figura assim interessante. Inclusive, em 1883, foi quando se usou o termo pela primeira vez vegetariano, você sabia disso? Pela Sociedade Inglesa de Vegetarianismo, porque todo mundo se chama pitagórico, porque Pitágoras, na verdade, ele não comia carne, era um homem que acreditava em todo o contexto da natureza, na relação com o universo, e era um homem que, no Ocidente, fez parir a visão alicerçada da alma, né, que a alma passa e vai ter nova vida. O homem dos números, tudo é número. Dos números. Né? Tanto que Platão, Aristóteles, que era o nome dele, ele colocava assim: não aceita o aluno que não conheça a geometria e não tem profundidade dos números. Sim, aí vamos chegar
a Sócrates, né? Sócrates. Tivemos o mundo pré-socrático. E vamos chegar a Sócrates, que a nós, Sócrates, Platão e Aristóteles, é o que mais nos interessa se vamos falar da atualidade. Apesar de Pitágoras ter influenciado Platão, e de forma, não somente na visão de que aprender é recordar, na visão dos números, né? Você acha que Sócrates, Platão e Aristóteles têm influência hoje na Rapaz, nossa vida? Se você matar Sócrates da história, matar Platão e matar... Você acaba com a ciência. Você acaba com a educação física, a visão de calistenia. Você acaba com a quiropraxia grega, você acaba com a isometria, eu só estou falando de ciência aqui, você acaba com a medicina, com Aristóteles, não é isso? Você acaba com o conceito de empirismo, que é aristotélico, e fenomenológico existencial. Você acaba com a psicologia, você acaba com a medicina, você acaba com... Agora, deixa eu só falar uma coisa. Lembremos-nos que esses homens, naquela época, que até hoje sobrevivem, eles tinham informação, conhecimento e sabedoria. A Grécia Antiga tinha 500 pessoas que eram livres, não sei quantos milhões que eram escravos, estrangeiro não tinha vez e mulher não tinha vez. Sim. E os sábios, como o próprio Platão diz, Aristóteles diz, o rei sábio. Né? É o rei sábio, que era aquela pessoa que administrava. A Politeia de Platão, né? Que é certo, e a visão da política de Aristóteles, que é a mesma coisa, né? Você tem ali toda, inclusive, é bom nós percebermos que a visão de eugenia é platônica, não é de Francis Galton, é de Platão, não são dos ingleses, é platônica. Porque Platão coloca na República, salvo engano, isso aí eu não tenho, salvo engano no século 7, que a sociedade perfeita, ela seria com homem com relação homoafetiva, certo? Seriam os reis sábios, e exterminaria-se aqueles que não tivessem capacidade para a produção dentro do Estado. Francis Galton, mais na frente, fala, inclusive, nós conversamos sobre isso quando falei do humanismo, que quando você fala humanismo, você vai falar na Grécia Antiga, né? Que nós temos 3 tipos de humanismo, esses 3 tipos de humanismo foram paridos na Grécia Antiga, vou dizer quais são. A visão da democracia grega, que não era democracia. Democracia grega, escravista também. Escravista. Que Atenas, Esparta era muito mais aberta do que Atenas. Porque essa mulher espartana, ela por sua vez, ela tinha uma característica. Ela substituiu o homem. Se por acaso ele saísse. Então ela era preparada. E Esparta não, a mulher era cachorro. Pior, o cachorro tinha mais valor do que a mulher. Em Atenas. Em Atenas, que é a coisa. Primeiro, a democracia. Aí você tem o que é humanismo, certo? A produção do capital, que Adam Smith usa isso, e Locke, que a partir do Estado não tendo responsabilidade, que é uma visão humanista. Por quê? Por que é uma visão humanista? Porque o Estado, né, ele permite que as pessoas evoluam. Não é essa a visão do capitalismo? Não era nem capitalismo, é liberalismo, que usou capitalismo foi Marx. Nós temos a segunda status quo, que é da igualdade do homem, do ISO, que é a visão do socialismo, onde a participação que Marx pega dos platônicos, ou da Grécia Antiga, em que você tem um Estado democrático de direito, onde no primeiro momento o indivíduo vai, todos são iguais, todos vão, por sua vez, observar, entendeu? Não, desculpa, todos vão ficar sob a égide, sob o poder do Estado, que é o socialismo, para evitar a volta da burguesia, para no terceiro momento você ter o comunismo. E a volta do... E o terceiro momento, que é o comunismo. Segundo momento, desculpe, que é o comunismo. No caso do terceiro, é o Estado e o humanismo eugênico. Vou repetir. Primeiro, o capitalismo liberal, que você vai buscar na Grécia Antiga, que os gregos da produção, da viagem, da entrada da moeda, da produção toda, e da globalização, da aldeia global, que eram os gregos, né? A ideia grega, tanto que Alexandre, né? Aí, vou recapitular, só para fechar isso. Primeiro, essa é a visão da produção. Segundo, é o Estado controlando, e todos iguais, socialismo, e no final, e temos a eugenia.
eugenia é um ato humanista, haja vista que foi inventado na Inglaterra a partir de a concepção do primo dele, Charles Darwin, da visão de você ter uma sociedade produtiva, e a eugenia foi feita nos Estados Unidos, no início do século. É uma visão humanista, e é grega. Nós temos 3 percepções grega: democracia, né, grega, onde a produção do capital é feita, não é isso? Que o liberalismo não é a visão keynesiana de Keynes, que é a participação do Estado, nem é socialista. O socialismo e a visão do humanismo eugênico. Sócrates, por sua vez, ele era contra os sofistas. Só que nós precisamos entender que os sofistas nada escreveram, como Sócrates também não escreveu. Isso, definindo o sofista aí para o nosso público aí. Os sábios eram as sábios pessoas que vendiam conhecimento. Vendiam conhecimento. Diferentemente hoje, Marilena Chauí, eu não gosto até dela, dos escritos dela não, são maravilhosos. Inclusive eu li a recapitulação que ela fez agora do livro, é maravilhoso. Eu discordo da linha de pensamento dela, mas ela revive a visão do sofista. Primeiro, os sofistas não escreveram nada. Isso. Sócrates também não escreveu nada. Quem escreveu foi Xenófanes e Platão. Não é isso? Aristóteles escreveu. Tudo que sabemos de Sócrates vem através de Platão. Exato. Tem até um teatro grego chamado Nas Nuvens, que conta que Sócrates andava nas nuvens e tal, que era, me esqueci, era Sócrates, eu não sei, nem me lembro o nome do filósofo que desenvolveu isso. Só que Sócrates, ele valorizava, na verdade, uma coisa que está sendo questionado, alguns autores mais modernos estão questionando, é que o termo que ele usava, conheça-te a si mesmo, era do oráculo de Delfos. Isso. Que, na verdade, o termo basilar dele é fale para que eu veja. Só sei que nada sei. Fale para que eu veja. Por quê? Porque era a partir da pergunta, como você está me falando aqui, que eu iria parir, né? Que era a pergunta, que era a ironia socrática, que era a pergunta, eu ia respondendo, até parir as ideias. E, inclusive, se você quer levar para a ciência, essa é a base da livre associação. Porque se você me pergunta e me questiona, Freud usou isso, né? Porque se você me pergunta e me questiona, você vai me levar a ir lá nos arcabouços, né? Porque você tem o pré-consciente, que é antes do consciente, você tem o subconsciente, o inconsciente, e você tem o consciente. Então você vai no arcabouço, às vezes, do pré-consciente, porque o inconsciente é meio difícil você adentrar, precisa mesmo, você sabe disso, você, a psicoterapeuta, sabe disso, mas é exatamente, você começa a conectar as ideias. Você está me perguntando, eu estou viajando aqui na maionese. Quando Sócrates diz, só sei que nada sei, eu não sei nada, eu sou amigo do conhecimento. Amigo do conhecimento foi Pitágoras. Não, Pitágoras então foi questionado pelo rei, aí perguntaram-no, você é um sábio? Ele disse, não, eu sou um filósofo. Começou com Pitágoras, mas Sócrates também tem essa definição. Exato. Todos têm, porque todos foram é o seguinte, a visão... Você acha que nesse momento houve a separação entre filosofia e ciência? Filosofia veio para um lado, ciência veio para o outro. Veja bem. Já que ele diz, eu não sou sábio, eu sou amigo. Essa visão de ciência que nós estamos discutindo aqui, precisa saber em que momento histórico, em que corte... Houve essa separação, né? Que momento histórico estamos falando? Porque na Idade Média também teve ciência. Sim, mas... Teve conhecimento. A filosofia... Teve conhecimento. Era ciência, filosofia, era tudo. Só 200 anos atrás é que a ciência tomou o corpo de empirismo. Aqui atual. Mas no início logo dos tempos, não tinha mitologias, as mitologias, as cosmogonias, né? A teologia foi separada num momento, mais para um lado se definiu a teologia, mais para outro se definiu teologia, dogma de fé. A filosofia veio para um lado, a ciência veio para outro. Vamos lá, que foi a partir de Sócrates, não sei. Eu acho que quando ele lá, rapaz, eu não sei. Eu sou amigo do conhecimento. Eu não sei. Eu quero conhecer. Isso é hipótese, a resposta provisória que pode ser modificada. Eu acho que o que você está conceituando com ciência, porque ciência surgiu há 200 anos atrás. A primeira divisão que nós tivemos da ciência foi empirista, com Francis Bacon, as ciências abstratas, as ciências naturais e as ciências humanas. Inclusive, a primeira ciência humana foi Adam Smith com a economia, certo? A ciência que você está falando... A do Galileu. Do Galileu, Galileu e Francis Bacon, foi um contemporâneo. Aí, não é a ciência da Grécia Antiga. Não.
Porque a ciência da Grécia Antiga era o conhecimento. Como você tinha o conhecimento teológico, que é o dogma de fé, o que é que separa a ciência? O que hoje nós temos? Nós temos ciência, observação, criação de hipóteses com resposta provisória, experimentação e generalização. O que é observação? É observar você, criar uma hipótese, experimentar e generalizar. Isso tem que valer para o mundo todo. É matematização. Nós temos a filosofia, essa concepção até de Augusto Comte, né? Nós temos a filosofia, que ela não trabalha com o quê? Ela não trabalha com juízo de realidade, ela trabalha com juízo de valor, o que a ciência não trabalha. E nós temos a teologia, que tem a dogma de fé. Só que, na idade antiga, se você partir para os pós-socráticos, que é Epicuro, Pirro, entendeu? E a visão... Zenão de Eleia. Se você for ver os céticos, os epicuristas e os estoicistas... Zenon de Sítio. Tinha um de Sítio e de Eleia. Agora eu não sei te Zenon dizer. de Sítio. Eu não sei te dizer qual era do estoicismo. Do estoicismo é Zenon de Sítio. Esse aí eu não sei. E tinha o outro lá. Porque do estoicismo se caracterizou Sêneca e Marco Aurélio. O Epicuro. Epicuro é hedonismo. O Marco Aurélio já é da linha do estoicismo. É um filósofo estoicismo, não é estoico. É o Sêneca e o Marco Aurélio. Que era um imperador. Sêneca até suicidou-se. É fantástico isso, ser imperador e filósofo. Acho que foi o único desses. Porque Pio foi o ceticismo. Pio o ceticismo. Essas correntes filosóficas, como o epicurismo, o ceticismo, o opsinismo, o cinismo de Diógenes, né? Junto com o platonismo, junto com o do Aristóteles, a filosofia do Aristóteles. Qual é a importância desses filósofos hoje? Queria que você me respondesse assim hoje, aqui bem resumido para todos. Qual é a importância dessa filosofia que nasceu na Grécia para o mundo atual? Eu só vou usar dois pensadores. Aristóteles e Platão. Aristóteles e Platão. Que é o empirismo e a fenomenológica existencial. Você percebe o mundo. Immanuel Kant tentou fazer essa junção, né? Do Bertrand Russell e do Bertrand Russell é fenomenologia. Da fenomenologia do espírito. Não, fenomenologia do espírito é Hegel. É Hegel. Que ele fala do contexto da historicidade. Aí ele fala da tese, antítese e síntese. Hegel fala da fenomenologia do espírito. A fenomenologia do espírito, ele diz que o homem era, para não morrer, entendeu? Ele passa a ser meu escravo. Mas aí, a gente já deu um salto quântico. aí você tem... Esse é o quarto bloco ainda, viu? Aí tem Nós muita estamos coisa. no segundo. Aqui você tem Aristóteles. Hoje toda a ciência que conhecemos era aristotélica. Eu vou lhe dar um apanhado. Eu vou falar de Aristóteles, depois eu falo de Platão. Apesar de Platão ser antes, porque Aristóteles era o estagirita. Inclusive existe uma frase de Aristóteles, quando ele volta, ele diz: eu sou muito amigo de Platão, mas mais amigo da verdade. Isso. Né? Porque exatamente ele contradiz Platão. Aristóteles é o pai dos pensamentos de Francis Bacon, de Locke, de Hume e do pai, no século XIX, do centramento do empirismo, em que a medicina e todas as áreas da saúde se chama Augusto Comte. Por quê? Ou você percebe pelo mundo dos sentidos, né? Ou não existe. Por exemplo, você é médico. O que é que faz você ter uma diferença de sintoma? Não, eu não vou diferenciar isso não. Eu vou falar agora de Platão a partir de Sócrates. Sócrates é a visão existencial fenomenológica. Ela deu origem a Gestalt, a existencialismo, a visão de que a menina acabou de falar aqui do texto, que cada um é responsável por si mesmo na administração. Não é isso? Só que quando você faz uma anamnese, que é um tema até grego, né? Não é isso? Porque você tem uma anamnese, você tem um diagnóstico e prognóstico. Sem diagnóstico, não existe medicina. Só que a anamnese é baseada em em Aristóteles e Platão. Aí você vai me perguntar: Aristóteles, você está louco, cara? Dizem que eu sou louco, né? Vou lhe provar. Quando você pega, você está querendo uma praticidade. Quando você pega, olha só, estamos falando de 5 mil anos atrás. Quando você chega com o paciente, né? Quando você olha os sinais, ele é empírico. O que é sinal?
ele tem febre. Você vê, né? Você vê. É empírico, é Aristóteles. Mas você não sabe se ele está mentindo, se ele tem uma cefaleia. Tanto que cefaleia não é uma doença, é sintoma. Não é isso? Ele pode dizer que está com a dor de barriga e não ter. Então, você aí já usou Platão e usou Aristóteles para dar o diagnóstico. E o diagnóstico você vai dar o prognóstico, que é Algo importante, né, da filosofia, a parte que começamos, né, a nossa vida praticamente com esse mundo grego, que o romano foi lá. Olha, veja então, bem. hoje trouxe Veja grego, bem, romano. querido Espanha. Hoje, você questiona, se começou, inclusive Hegel, né, que você falou do fenomenologia do espírito, ele disse que tem duas filosofias. A filosofia clássica, que é grega, e a filosofia oriental. Hoje Oriental vai ser um novo bloco só está da oriental. começando a surgir. Por quê? Porque você não pode falar da visão de Pitágoras sem falar do Egito. Né? Claro. Que o Egito está na África. É. Mas você não pode falar de Pitágoras sem falar da visão do taoísmo. Você não pode falar de Heráclito e Parmênides sem falar do Yin. Você não pode chegar no maniqueísmo de Agostinho, de Maniqueu, se não falar do Yin. Porque durante muito tempo houve um grecocentrismo. Né? Aí você diz, a filosofia... Bem, quando você fala filosofia na minha cabeça, quando você fala ciência, ciência é episteme, é conhecimento. Quando você iniciou com medicina do esporte, eu perguntei isso a Josias, né? Quem mandava era o fisiatra. Porque existia uma posição política, ninguém nem sabia o que era medicina do esporte, nem era o ortopedista, o traumatologista e o fisiatra. Só que o status quo político, social, fragmentou, a coisa deixou de ser lato sensu para ser stricto sensu. Por quê? Isso é aristotélico. Você começou a direcionar, apesar dele ser o pai da paideia, da educação global, mas você começou a provar que aquela planta ali, você tem que prová-la cientificamente. Para prová-la cientificamente, você tem que pegar aquela planta ali, né? E Augusto Comte, na quinta dele, que ele dividiu as ciências, ele disse: a primeira matemática, a segunda astronomia, a terceira a física de Newton, a quarta a química, a quinta a biologia, a psicologia está ali. Como é que você vai provar a alma daquela planta? Você tem que provar. E todo mundo, a sexta é a física social, a sétima é a moral. Todo mundo que olhar para aquela planta, no mundo todo, tem que concordar que aquela planta tem alma, mas você tem que mostrar isso empiricamente. O cara tem que mostrar no muito sentido. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, você tem que mostrar o ato iatrogênico. Ele é empírico? É platônico ou aristotélico? Aí eu lhe respondo. Iatrogenia é erro médico, que virou infecção hospitalar. O indivíduo corta o dedo, eu sempre falo isso, corta o dedo, vai para o hospital e lá morre. O outro abre o tórax, não morre. Aí você diz, ó, é infecção hospitalar. Bem, mas a homeostase de um corpo é diferente da outra. Pela visão empírica, organicista, seria o meio. Eu tenho uma cervicalgia. Dores da cervical, na primeira vértebra, que me dá uma dor de cabeça, e tem um na sétima vértebra. E aí, você me atende e descobre que eu sou arquiteto e estou aqui, né? Mas ao mesmo tempo, o Silvio ou o João tem a mesma dor, entendeu? Mas a dor dele, ela é autossomatofórmica, ou seja, não tem origem, porque a mente dele trabalhou para isso. Então você tem aí um aspecto de subjetividade que gera uma visão empírica, como você também tem uma visão empírica que é o fato de você estar lá. Vamos ver aqui como isso se choca. Não, eu só estou usando medicina porque é sua área. A DORT, do distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, OLE. O que é isso, rapaz? Você abre, você vê o quê? Porque você tinha que ver organicamente, empiricamente, para dizer que está doente. O nervo ciático, L4, L5, né? Ele reflete, né? Aí você vai lá, você vai ver, tal. Então, tem determinadas coisas, né? Que por mais que você corte ali, você vê, né? Você não consegue. Isso aí é Platão e Aristóteles. E isso está vivo nos nossos dias. Por que está vivo nos nossos dias? Porque se não fossem esses homens, nós estaríamos na barbárie, como chama Thomas Hobbes. Aí você me pergunta, ciência, tudo bem. Aí eu vou voltar no tempo. Ciência, a partir de Francis Bacon, a partir da Revolução Industrial, a partir de Augusto Comte, a partir de
de Galileu. Não, vou botar Galileu. Pronto, acabou. Renato Cartésio, René Descartes, res cogita resistência, mente e corpo. Vamos botar agora Francis Bacon e Galileu. Não é isso? Pronto. Você falou dele, pai da ciência. Ciência empírica. Aí você tem Hume, Beckley, Locke, o Homem, a Tábua Rasa, Sociedade e o Molda. Aí você vai, Revolução Francesa. Aí você adentra na visão de Charles Darwin, a origem das espécies, né? Você vai a expressão dos sentimentos do homem, dos animais, das emoções do homem, dos animais do homem, que é um livro clássico dele que estuda as emoções, não é isso? Certo? Aí você vai. Aí você diz, não. Tanto é que em 1883, que foi até um marco, que foi o negócio do vegetarianismo, foi quando usou o primeiro nome de cientista, que era filosofia natural. Então, você tem ciência e empirismo. Vou lhe provar. Início do século XX, calistenia empírica, administração Taylor e Fayol empírica, né? Medicina empírica, psicologia, behaviorismo empírico, sociologia. Quem foi que criou o método sociológico? Durkheim. Fato social. Depois Karl Marx e ação social com Max Weber. Os três empíricos. Weber menos, porque Weber ainda fez uma visão do capitalismo e tal. Mas Durkheim, anomia, o desequilíbrio do homem através da falta de normas, que era a visão de Thomas Hobbes. Então você tem sociologia, economia é empírica, pô. Porque a economia você tinha a totalidade, né? Você vai ter a visão de Keynes em 1973, a visão de Keynesianos, que é o Estado pode ter uma participação. E o socialismo também é empírico, porque é igualdade para todos, ou não é? Capitalismo é igualdade para todos, cada um se vira. O diferente é a administração do Estado. É muita informação, né? Muita informação. A gente poderia passar aqui, eu acho que a tarde inteira, até o amanhã todo, o dia inteiro, conversando com esse homem sobre Sócrates. Mas vamos deixar para um segundo bloco, onde nós vamos entrar na parte da filosofia medieval. Então, começamos onde? Começamos lá com Santo Agostinho, né? Santo Agostinho com a Apesar patrística. de estar um pouquinho antes, mas ele Não, tá eu dentro prefiro do contexto começar com Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Porque Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles, por sua vez, eles são assim os balizares. São Tomás de Aquino, toda a visão da existência de Deus, empirismo, muita coisa que nós temos hoje. Vamos deixar esse bloco então para Vamos deixar mais tarde, né? Vamos deixar. No outro encontro a gente e vai você falar é bom, disso, porque tá? você é como diria Hegel, já que você citou Hegel, a tese, a antítese e a síntese, porque você trabalha com medicina esportiva, que é cartesiana, empirista, aristotélica, e trabalha com acupuntura, que é existencial, fenomenológica. Porque o ti, o ki, a pneuma, é subjetivo. Falaremos disso depois. Um bom dia para todos.
Porque o alicerce do Estado de Israel, em 48, com Oswaldo Aranha, veio a partir do status quo pecuniário. Então, você, para falar determinado contexto da antiguidade, você tem que falar daquele processo de pecúnia que existia nela, que não representava, que representava a Grécia. Ela tinha um status quo econômico alicerçado. Os gregos viajavam muito. Essa viajância em excesso fazia com que ele pegasse até por osmose determinados conhecimentos. Primeiro, por quê? Porque você não tinha aldeia global. O alicerce que nós temos hoje, que Roma tentou, que Alexandre tentou, do aldeia global, que Gengis Khan tentou, né? Que toda a história, que os próprios gregos tentaram, né? Porque a concepção da paideia grega, que é uma visão aristotélica, ela influenciou Roma, né? Influenciou o mundo todo. Né? Até mesmo Aristóteles influenciou os árabes. Os árabes pegaram a Avicena, Averroes, pegaram os historiadores e trouxeram para o Ocidente, porque a medicina só existe por causa dos árabes, por causa de Aristóteles, não é isso? Não é? Que veio do contexto filosófico. Agora, ainda falando lá do Anaximander, Anaxímenes, os Miletos, os Milésios. Os iniciadores, eles analisavam a esse sábio do momento. E para isso nós escolhemos a filosofia. E começamos no bloco anterior, no bloco passado, a falar, de um modo geral, sobre filosofia. E hoje vamos nos ater mais à filosofia antiga. Falar dos filósofos antigos, né, do Platão, do Aristóteles, e mostrar a importância desses filósofos no mundo de hoje. Que é tudo significativo. Filosofia parece ser como se fosse, como um filósofo mesmo diz, é como se fosse um edifício. Né? Não muda a base, apenas ela é construída, um novo edifício, cada vez mais vai se renovando. Então eu queria voltar um pouco e lembrar sobre o mundo antigo. Então tem lá a pré-história, que vem lá do nascimento do homem, mais ou menos por volta aí dos seus 4 milhões de anos, até por volta aí dos 4.000 anos antes de Cristo, e se chama período antigo, período da pré-história. Mas nós não vamos chegar a tanto. Vamos começar a falar da história. Quando começou da história, a partir de 4.000 antes de Cristo até 400 século 5 depois de quando começa a Idade Média, que vai do século V ao século XV. E a queda de Roma. Exato. Roma Ocidental. Roma Ocidental. Então, tem uma divisão da filosofia que eu gostaria que você nos explicasse bem. A filosofia está lá com suas divisões entre seus pré-socráticos, socráticos. Nós temos que você desse uma placa para a gente, bem rápido, sobre esses filósofos pré-socráticos e a importância deles, se tem alguma importância nos dias de hoje. Olha, veja bem, antes de mais nada, nós precisamos ver aí duas coisas. Eu não vou falar da filosofia oriental, mas vou falar sobre da filosofia ocidental. Aí começamos com Tales de Mileto. Tales de Mileto, a aplicabilidade dele era tão boa que ele achava que o arqué, o surgimento de tudo, era o processo da água. E ele era um homem que teve tanta praticidade que ele ficou milionário. Porque o primeiro fato que levou à produção do capital foi que ele preveu exatamente o momento das colheitas. Porque ele preveu o momento de enchente e o momento da vazante e com isso fez a produção. Não somente ele, mais avante você tem Anaximandro, mas eu prefiro falar dos pré-socráticos. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Espaço Jorge Guedes,
programa Consciência Cósmica, criado pelo mestre dos mestres, que é doutor em psicologia, doutor em filosofia, da qual ele administra muito bem. E eu tenho o prazer hoje de poder fazer algumas perguntas Democráticos em que termos estão ligados ao Tales de Mileto, né? Tales de Mileto. São os Claro, milésios, porque são os milésios. você vai tendo cada cidade-estado e você vai tendo cada pessoa. Primeiro, vamos fazer uma coisa aqui, que essa semana eu estava lendo a segunda declaração, que é um livro de uma chinesa, que não me recordo o nome, até Ed que me indicou, um livro muito bom, Acho que né? Que tem sido um marco hoje. Ela tem 25 anos, e isso hoje não representa muita coisa, haja vista que hoje você tem as informações, você tem o conhecimento, e você não tem a pessoa com a sabedoria, porque a sabedoria vem com a idade. Na época, na idade antiga, na filosofia antiga, você tinha poucas pessoas que tinham informações, poucas pessoas que tinham conhecimento e poucas pessoas que poderiam usar esse contexto da sabedoria, porque você tinha todo o contexto social. Primeiro, por que a Grécia ela se fortalece no status quo de poder? Primo viver de filosofar, ela tinha um aspecto socioeconômico equilibrado. É a mesma coisa. Você teve, vou fazer uma analogia aos dias atuais. Você teve a Segunda Guerra Mundial. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, mas economicamente quem ganhou foi os Estados Unidos. Não é verdade?